Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ver quem vai estar conosco nessa noite, já iniciando, pedindo você que for entrando, vai compartilhando, convidando mais pessoas para estar participando, para que Deus possa falar com você nesta noite. Amém? Aleluia. Que a paz de Deus seja com você, a todos os casais que vão assistir nós, que estão assistindo, que Deus possa abençoar a vida de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos esperar aqui um pouquinho enquanto vai chegando mais pessoas. Enquanto vai chegando mais pessoas, eu quero já pedir você compartilhe. Amém? Compartilhe. Vai convidando as pessoas para estar participando. Fica aqui conosco. E eu tenho certeza que Deus vai trazer uma palavra de refrigério, de transformação para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Basta apenas você permanecer aqui conosco e abrir o teu coração, abrir a tua mente para meditar um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. Amém? Enquanto vai chegando mais pessoas, nós vamos estar aqui iniciando com uma oração, pedindo para que o Espírito Santo de Deus venha falar com você, para que você possa ser abençoado através da palavra, através da presença do Senhor Jesus para a tua vida. Amém? Antes da gente orar, peço que vocês ajudem nós nas orações. Ore por nós. A gente está entrando numa guerra, num trabalho muito difícil. Um trabalho que o diabo tem trabalhado contra os casais. Então nós estamos trabalhando para ajudar os casais. Então, aproveita, vamos orar por nós, ajuda nós nas orações, dá força para nós vencer essa batalha. Em nome de Jesus, vamos orar? Amém. Soberano Senhor Deus, Deus, eterno Pai. Pai. Te Pai, aqui estamos louvamos, apresentando mais uma live. ó Pai, por mais essa Pai, oportunidade. abençoa essa programação, Pai. Estarmos aqui mais uma vez, Rapaz, trazendo sua, aquilo, Pai, ó Deus, que o todo Senhor mal, quer tudo colocar, aquilo que não colocou em nosso pertence a coração. Ti, Pai. Te pedimos, Pai, Senhor aqui Pai, nós que o estamos Senhor venha, apresentando Senhor cada Pai, um casal, tocar Pai, no aquele que está coração dos passando teus por filhos, das problema, tuas filhas aqui nessa aquele que noite. está passando Que o por Senhor luta, venha aquele que não visitar, está papai, dando querido, certo no neste seu momento. relacionamento. Cada vida, Senhor Pai, Pai, que se usa, faz Pai. presente. Pai, Cada, Senhor Pai, essa live família, pode cada chegar lar, a Senhor cada Pai, venha um, ser Pai, transformado, daqueles venha que ser está passando por renovado. essas lutas, Pai, que Pai, possamos ser que canal de não está bênção na dando vida das certo, pessoas que Pai, estão que assistindo não neste está, momento. Pai, entrando em Deus acordo, vem estar Pai. nos Pai, revestindo cada dia visita, Pai, mais. nesse momento. Vem estar revestindo Nessa essa noite, vida, Pai. transformando, Repreende renovando todo em mal, nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar. Aleluia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem está entrando conosco aí, diz boa noite, a paz do Senhor Jesus. Diz da onde que você está falando e convide teu amigo, tua amiga, teu vizinho, teu parente, teu familiar para estar aqui participando conosco. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar em seu coração. Assim como o Senhor, Ele tem falado em nossos corações. Assim como o Senhor, Ele tem nos abençoado. Assim como o Senhor Jesus, Ele tem transformado as nossas vidas. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus também vai transformar a tua vida. Basta apenas você abrir o teu coração, você dar lugar para o Espírito Santo de Deus, deixar o Senhor Jesus entrar dentro da tua casa, deixar o Senhor Jesus trabalhar em teu favor, deixa Ele te guiar, deixa Ele cuidar, porque o Senhor Jesus, Ele é fiel e Ele tem o poder de mudar a tua história, de mudar a tua situação. Basta apenas você crer. Basta apenas você confiar no Senhor Jesus. Amém? Aleluia. E para iniciarmos aqui nessa live, o tema chama-se Destruindo Pontes. Quais pontes são essas? Quais são as pontes que têm destruído a tua vida? O que tem acontecido que o seu casamento ele está andando desestruturado da presença do Senhor? Talvez você olhe para a situação e você acha que não tem mais jeito, que ali acabou, que não tem mais solução. Mas eu venho trazer uma palavra de Deus para a tua vida, para o teu coração. Que a última palavra que determina na tua vida é de Deus. Somente Ele tem o poder de dizer se vai conseguir, se não vai conseguir.
Mas a palavra que eu quero trazer para você aqui nessa noite, que o Senhor, Ele tem o poder de mudar a tua história. Amém. Aleluia. Deus tem o poder de mudar a tua situação. É verdade. Mas como é? Talvez você se pergunte e dizendo, como é que eu vou solucionar o meu problema? Como é que eu vou solucionar essa situação? É deixando Deus trabalhar. É deixando o Senhor entrar. Deixar Ele cuidar, deixar Ele guiar. Para que você venha entender o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui na palavra do Senhor Jesus, em Gênesis 2, acho que... Não, eu quero ler só o começo aqui e deixar a reflexão, como que foi criado o casamento, e depois você continua aí. Gênesis 2, 18. Adão e Eva foram criados para completar um ao outro. Cada um foi criado para complementar o outro. E diz que Eva devia ser uma auxiliadora ou ajudadora idônea para Adão. A palavra hebraica para ajudadora vem da raiz, que significa circuncidar, porque tinha a natureza de Deus. A natureza deles era de amar e dar, resultado de duas pessoas se dando ativamente um ao outro, preferindo um ao outro totalmente inteireza, um só carne que Deus havia planejado. Eles fortaleciam um ao outro, juntos eram mais fortes do que qualquer um deles sozinho. Aqui, antes da minha esposa iniciar, a palavra de Deus diz que um ajudava o outro. Então os dois se tornaram uma pessoa. Então é tão fácil isso aqui, né? Quando as duas pessoas estão trabalhando junto, quando os dois estão indo junto, e os juntos eles se tornaram uma só pessoa, para fortalecer um ao outro. Quando eu estou fraco, ela está forte. Quando ela está fraca, eu estou forte. Isso é importante na vida do casal. Amém. E por isso que nós vemos na palavra do Senhor Jesus, nós entendemos que quando Deus ele criou o casamento, Ele o fez para que o homem e a mulher pudessem completar um ao outro. Isso. Né? Então por isso que o Senhor ele permitiu que o homem e a mulher viessem a se tornar uma só carne. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em suas necessidades espirituais, emocionais, intelectuais, físicas e sociais. Para que o casamento cumpra o propósito, é necessário, porém, que esteja alicerçado na rocha que é Jesus. Então, aqui eu quero trazer para você nessa noite 4 pilares que nós encontramos para que possamos ter uma sustentação no casamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas para você começar a entender sobre os pilares, sobre a sustentação que a gente tem que ter no casamento, é necessário primeiramente você entender que Deus fez o homem e a mulher para que pudesse completar um ao outro. O Senhor ele não fez o homem e a mulher para viver em intrigas, para viver em guerras, Não. para viver em disputa. Quem é melhor, quem é pior, quem ganha, quem não ganha. O Senhor não fez isso. O Senhor fez para completar um ao outro, ajudando. Quando um estiver fraco, o outro está forte. Para ajudar a se levantar e não para cair. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui no primeiro pilar que eu quero trazer para você nessa noite, é sobre o deixar. É sobre o deixar. Porque a partir do momento quando nós formamos uma família, devemos aprender a tomar as decisões em casal. Sem nos deixar influenciar pelas posturas de nossos pais e familiares. O casal ele deve buscar fortalecer um ao outro, tendo como prioridade gerar amor, comunhão, respeito no dia a dia. Tudo
na aliança vem através da dedicação mútua. E é alcançado quando o homem e a mulher se dedicam. Então, a partir do momento quando nós formamos uma família, devemos aprender a tomar decisões em casal. Quando você forma uma família, você tem que tomar uma decisão, você não pode primeiramente pedir um conselho para teu amigo, para teu vizinho, para teu pai, para tua mãe. Primeiro você é necessário sentar com teu cônjuge, conversar, ouvir, falar aquilo que você pensa, falar aquilo que você sente, para que vocês possam saber resolver entre os dois. Porque foi para isso que o Senhor Jesus, ele permitiu para que tivesse um casamento. Foi para isso que o Senhor, ele permitiu que você tivesse uma família. Se o Senhor, ele permitiu para que você, homem, tenha uma esposa, se o Senhor permitiu, mulher, para que você tenha um esposo, você precisa aprender a completar, conviver entre vocês dois. Porque vocês dois são uma só carne. Uma só carne. Aqui o primeiro pilar, minha esposa estava falando aqui, Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois em uma só carne. Unir-se. Um posicionamento ativo, internacional, que significa aderir, juntar-se, casar ou capturar. É muito importante isso na nossa vida. Às vezes, as pessoas não entendem, né? Casa, às vezes, quer cada um seguir a sua vida. E casamento, né? Não é assim. Isso é muito importante em nossas vidas, nós entendermos um ao outro. Casamento, ele inicia a partir do momento que... A partir das renúncias. A partir das renúncias. Se você conviveu ali um certo tempo na sua solteirice, aprendeu a ser dependente, a ter um controle de vida só, e você casar e você achar que você vai manter aquilo ali sozinho, já está errado. Porque a partir do momento que você junta, convive com outra pessoa, as decisões elas têm que ser igual. As decisões elas precisam ser igual. Porque senão não existiria uma só carne. O casamento, ele, a partir do momento que gera aliança entre duas pessoas, ela se torna uma só carne. Então as decisões não tem que ser apenas de um, tem que ser dos dois. Os dois precisam ter diálogo, os dois precisam ter uma convivência, precisa de ter bastante convívio de diálogo, para que possa entender, compreender um ao outro. Relacionamento, é necessário deixar a dependência emocional, é necessário deixar os hábitos e heranças espirituais da família, é necessário deixar a influência de certas palavras. Quantas pessoas que agem através das influências das palavras que um diz, o outro diz, apenas por palavra de outras pessoas. Deixar problema de relacionamento familiar. São tantas coisas que a gente precisa deixar. Às vezes você prejudica o seu relacionamento, o seu casamento, por tentar entrar em outro relacionamento e acaba você não completando aquilo. E a gente precisa ter muita sabedoria, muito entendimento sobre isso. Muito convivência, muita sabedoria. Só uma pautazinha aí. Tem pessoas que saem do casamento, sai do outro, vai para segundo, terceiro, quarto, quinto. Ele falou assim, uma hora vai dar certo e arranjar uma pessoa certa. Não. Às vezes o erro está nele, ele está pensando que está nas pessoas que ele está achando. Às vezes ele está errado e não quer assumir o erro dele e casa com a pessoa e o erro dele vai continuar. Casa com outra pessoa, o erro dele vai continuar. Casa com outra pessoa, o erro continua. E ele pensa que as pessoas que ele está arrumando é que está errado. E não, o erro está nele. Aí até que um dia que ele já estiver bem velho, que ele vai entender que o erro errado era ele. Isso acontece com muitas pessoas. Com muitas pessoas mesmo. É desse jeito que o casamento não vai para frente. Então o casamento, ele é uma coisa séria.
Quando eu casei, eu pensava que casamento não era coisa tão séria assim. Mas casamento, a partir do momento que você faz uma aliança com a sua esposa, casamento é uma coisa que se torna muito sério. Se a gente bem pensasse, né? A gente casaria já sabendo que você tem que casar pro resto da sua vida. Só Deus pode separar a gente no casamento. É verdade. Porque antes de a gente fazer aliança com o nosso cônjuge, primeiramente a gente faz aliança com Deus. Porque antes de concluir a promessa para o nosso cônjuge, nós firmamos a nossa promessa em Deus. Porque se a gente achar que a gente vai errar com o nosso esposo, com a nossa esposa, primeiramente nós erramos com Deus. Então precisamos renunciar a muitas coisas para lutar pela família que o Senhor te deu. Essa é a nossa maior prioridade, é a nossa família. E nós precisamos zelar, nós precisamos cuidar, nós precisamos amar, assim como o Senhor Jesus nos ordena. Assim como o Senhor nos ordena. A nossa família é o nosso primeiro ministério. E o segundo pilar é unir-se. Aqui eu vejo que um entendimento muito claro. Eu quero aqui fazer uma fusão de dois elementos distintos, gerando um terceiro mais forte e que não voltará aos elementos de origem. Exemplo, a liga ferro e carbono gerando aço. Assim também é o matrimônio. As duas pessoas se fundem formando uma nova unidade, fisicamente distintas, mas de almas entrelaçadas. Mas quando se tenta provar o contrário e opta pela separação, o trauma é horrível. São duas pessoas com instintos diferentes. E no lugar das pessoas tentar consertar aquilo que está machucando, aquilo que está destruindo, eles optam por separar. Porque às vezes falar em separação, se a gente olhar pela lógica, talvez seria mais fácil, né? Mais fácil, eu acho que é mais fácil de solucionar, de resolver e tudo. Mas se a gente ver a realidade do que acontece, é da mesma forma quando a gente colamos. Se nós pegar duas folhas e colar uma na outra, elas ficam bem intactas, né? Se você pegar ela e descolar, ela vai sair inteira, as duas? Não vai. Uma folha ela vai sair totalmente rasgada. Por quê? Porque aquela parte foi destruída. Ela ficou totalmente deformada, destruturada. E aqui a gente vê que a aparência não vai continuar a mesma. Porque aquela folha, ela foi machucada, ela foi ferida, ela foi rasgada, ela foi totalmente destruída. Isso aí, ó, é uma coisa muito importante, porque se você pega aquelas duas folhas e cola, né? E vai separar, aí vai ficar aquelas pedaços um de outro. Mesmo assim, é o casal, é nós. Se nós separarmos, vai ficar uma ferida. Aquela ferida nunca mais vai sarar. Nunca mais vai ser o mesmo. Você pode casar de novo, você pode construir outra família, mas aquela ferida vai ficar. Então é um pedaço do outro que vai ficar em você. Vai ficar aquela ferida, não vai passar. Só Deus na causa, só Deus para ter misericórdia. Então, cuidado. Cuida do seu cônjuge. Cuida da pessoa que está ao seu lado, para não acontecer esse tipo de coisa. É muito importante isso que nós estamos falando aqui. É muito importante mesmo para a vida dos casais. E a partir do momento que aquela folha ela foi deslaçada, você começa a entenderá a história de vida nela que estava registrada. Porque talvez durante o processo que as duas folhas estão coladas ali, talvez você não conheça a real história. Você não vê a dor, você não vê o choro, você não vê as lágrimas, você não vê
porque você não sente o que o seu cônjuge está sentindo. Mas a partir do momento que aquela folha, ela descola uma da outra, ali vocês vão perceber que havia uma história que estava registrada, mas infelizmente vocês estavam dormindo e não enxergaram a tempo. E arrancar a página da cerimônia de casamento é continuar a história pensando que é possível refazer a história. E é um engano, sempre vai faltar uma página. Porque talvez as pessoas acabam com o casamento, né? Às vezes nem chega a acabar, mas o casamento está totalmente destruído. E aí eles tentam fazer um novo conserto. Mas aquilo ali ficou registrado. Aquela ferida ali, ela vai demorar a ser cicatrizada. Chegará um tempo que vai ser cicatrizada? Vai chegar um tempo. Mas quando chegar esse processo, a ferida vai corroendo. Então a folha, ela tem que ser preservada antes que ela venha ser destruída. A sua página, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser zelada antes que ela venha ser rasgada. Essas duas folhas são você e seu cônjuge, é o seu relacionamento, é o seu casamento, está guardado. E ela não pode ser rasgada. Eu quero deixar um lembrete aqui, um exemplo de Adão e Eva. Cada um se cobriu, isso aqui se encontra em Gênesis 3:7. Cada um se cobriu para esconder-se um do outro. Após a queda, o eu é mencionado pela primeira vez nas Escrituras. Não havia transparência entre os dois. E isso continua ainda hoje com os casais, se protegendo e se escondendo um do outro. Esconderam-se de Deus e ficaram com medo de Deus, já não se consideravam como uma parte integral do seu casamento. Os casais de hoje não se dão conta de que Deus tem que ser o centro, fundamento do seu casamento. Preste atenção. Que palavra. Aleluia. Deus é o centro do nosso relacionamento, do nosso casamento. Verdade. Sem Deus, quem seria nós? E eles se tornaram confusos quanto à identidade do verdadeiro inimigo deles, em vez de reconhecer que Satanás era o inimigo deles. Adão culpou Eva e ela culpou a serpente. Os casais de hoje em dia também são enganados pelo inimigo e levados a pensar que o problema é o seu cônjuge se justificar ao seu pecado e perpetuaram o problema. Não reconhece a sua culpa do pecado. Os casais de hoje em dia também se justificam ao pecado, ao invés de chamá-lo o pecado e se arrepender dele. Então, ninguém se culpa. Prestou atenção na lição, a parte que eu li aqui? Um culpa o outro. E ninguém quer ser errado. Eu culpo ela culpa o outro. Esquece. Então ninguém quer ficar errado na história. Prestou atenção que ninguém quer errar? Ninguém é errado. Ninguém quer ser errado. Gente, se você vai num problema de casamento, ninguém quer ser errado. Todo mundo tem razão. Todo mundo quer ter razão no casamento ali, no problema. Todo mundo quer ter razão. Ninguém culpa, né? Fulano, né? Ciclano. Acaba. Por isso que tem que colocar Deus no seu relacionamento. Orar a Deus. Pedir, Deus, cuida do meu casamento. Eu até falei para minha esposa hoje que eu não queria falar muito, mas Deus, sabe, hoje eu não tinha quase nada para falar. Hoje eu falei assim, eu não quero mais ouvir você, mas Deus é maravilhoso demais da conta. Deus, Ele é tão maravilhoso nas nossas vidas que às vezes, né, a gente começa uma live assim, tão preocupado, não com nós aqui, nós graças a Deus, tudo beleza, mas com os problemas que estão acontecendo com os casais. A gente fica preocupado. E às vezes a gente quer ajudar as pessoas, né? A gente não sabe de que jeito que a gente vai chegar lá, né? Então, graças a Deus, né, a gente vai passando para as pessoas e aprendendo também.
Eu quero dizer para você neste momento que o divórcio, independente do que você esteja vivendo, do que você esteja enfrentando, ele não é a solução para os filhos de Deus. Se você é cristão, o divórcio, ele não é a solução do seu problema. Ele não é a solução. E muito menos o novo casamento que pretende unir a uma folha rasgada à outra. Os desajustes serão maiores ainda. Aquele que pensa sair do relacionamento porque não está dando certo para procurar outra folha, para achar que vai ter um bom convívio, se não deixou o outro consertar achando que vai ter uma vida melhor, não vai. Não vai. Porque Deus, ele não aprova o divórcio. Deus, ele não agrada do divórcio. Deus não agrada de certas atitudes que os cristãos estão fazendo hoje em dia. Não agrada. Unir-se no casamento é algo que o homem não pode separar. Não pode. Então, a partir do momento que você decidiu tomar uma decisão para ter um casamento, você tem que entender que a separação, ela é um vocabulário que não precisa nem estar dentro da sua casa. Nem pensar nessa hipótese. Porque se você casou, é para ficar casado. Eu falando aqui, eu tô lembrando, quando a gente casou, aí eu falava para ela assim, amor, quando a gente discutia no começo do nosso casamento, há muitos anos atrás, eu falava, amor, você tá vivendo o que você quer, as portas é a sementinha da casa. Se você não quiser, pode ir embora. Porque a gente no começo do casamento, a gente não tem conhecimento. A gente casou criança. Gente. A gente não tem conhecimento na palavra de Deus. Então aquilo ali pra gente parece que era uma coisa comum. Casar não deu certo lá. Não, não é assim. Aí, passou uns anos, eu já mudei a palavra. Eu falei, amor, proibido falar em largar aqui dentro de casa. Eu, amor, mudou agora? Agora mudou. Agora, proibido falar em largar aqui. E hoje nem se fala mais, né? Não, já tá faltando, né? Hoje nós não sabemos nem. Nem quer largar, gente. Nem chega no nosso encontro. Nem brincadeira. Nem brincando. Aí às vezes nós discutíamos, aí pode discutir, mas esquece esse negócio de largar. Não existe esse vocabulário no nosso casamento, graças a Deus. Né? Mas isso é muito bom. Se cada uma das pessoas pensasse desse jeito que a gente pensava, né? É muito bom, cara. Nossa, Jesus. Então, qualquer tipo de tentativa sobre separação seria desastrosa, como nós já vimos. Porque não vai achar que você pegou a folha inteira, se você separar, você largar, ela vai continuar inteira, porque ela não vai. Porque parte dela ali foi quebrada. Parte dela ali foi destruída. E não é somente uma folha que vai estar rasgada, porque eu queria que você fizesse um teste. Colhe 2 folhas, uma da outra, deixa ela secar. Depois você puxa, as 2 partes são destruídas. Parte ali da sua vida vai ser destruída. O teu coração vai ser destruído, a tua casa vai ser destruída, a tua família vai ser destruída. E se você tiver filhos, os filhos serão destruídos. É verdade. Então a tua família fica destruturada. Então separação, para você, principalmente que é cristão, não use essa palavra dentro do seu relacionamento. Porque através da palavra do Senhor, tudo tem solução. Porque em tudo Deus tem propósito. E a gente precisa ter sabedoria, discernimento para a gente começar a entender os desígnios de Deus para nossas vidas. Porque tudo que acontece sobre nossas vidas é debaixo de um propósito. Deus tem propósito em nossas vidas. O Senhor tem propósito na minha vida, Ele tem propósito na tua vida. Deus tem propósito na vida do meu esposo. O Senhor Jesus tem propósito em cada um de nós, no particular, individualmente e também conjugal. Deus, ele tem propósito e a gente precisa entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Então, o sinal de qualquer discórdia, desentendimento, eu quero dizer para você, primeiro, busque a união com o seu cônjuge. A primeira coisa, busque união. Gente, um casamento, se não sentar e tiver diálogo, com respeito um para com o outro, não consegue resolver problemas. Não consegue. É necessário um calar e o outro falar. Terminou, um cala e o outro fala. É verdade, isso que minha esposa está falando é coisa muito séria. Quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo aí,
Que Deus abençoe a sua vida, seu Aleluia. casamento. E que a minha Tem esposa está várias falando pessoas aqui. entrando aí. Tem várias pessoas assistindo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Depois não vai responder. Então, boa noite aí. Fala de onde você está falando. Aleluia. E convida Se mais você gente. tiver pergunta, gente, coloca pergunta pra gente, que amanhã a gente vai ter o segundo dia da nossa live. E a gente quer fazer essa live tirando bastante dúvidas, respondendo as perguntas que vão ser faladas aqui. Então, qualquer tipo de pergunta sobre relacionamento, diz aí que a gente está anotando as perguntas aqui para amanhã a gente tá fazendo continuação dessa live e respondendo todas as perguntas. Porque são muitas perguntas que a gente tem recebido. Ajudar também em casamento, muitas pessoas ligando pra gente. A gente tem umas pessoas que a gente vai ter que visitar pra gente conversar com as pessoas, pede. Então, tipo assim, Deus, eu sei que Ele tem propósito nas nossas vidas. Assim como o Senhor já tem propósito nas nossas vidas, nós estamos começando a entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Eu tenho certeza que você também vai entender os propósitos que Deus tem para a sua vida. Amém. Mas para isso precisa buscar discernimento. Sabedoria através da palavra do Senhor Jesus, para que você possa ter um bom alicerce na presença de Deus. Amém? Então, busque a união com o seu cônjuge, para que você possa estar tampando as brechas, as páginas que estão rasgadas e não deixar o inimigo ele entrar na tua vida, no teu casamento. Não permita. Se tem alguma brecha no seu casamento, tampe enquanto é tempo. Porque o divórcio, a separação não é a solução para o teu relacionamento. Amém? E o terceiro pilar que eu quero deixar aqui nesta noite é sobre ser uma só carne. Gente, a palavra de Deus ela já é muito clara quando fala sobre ser uma só carne. Porque ser uma só carne é porque o Senhor ele viu que o homem não conseguia viver só e por isso ele fez a mulher para que venha ser sua conselheira, né? E aqui eu pude entender que ao ver o homem falta-lhe a costela que completará o vazio existente. Por isso que o Senhor tirou a costela do meu marido. Minha? Me fez para ele, porque sabia que ele precisava de uma auxiliadora. Auxiliadora. Por isso que o Senhor Jesus ele fez o homem e a mulher para que se tornasse uma só carne. Aqui está falando aqui, ó. O significado de uma só carne, Gênesis 2:23. Uma só carne é um benefício da aliança de Deus para nós. Nós somos seres com três partes. Adão e Eva tinham unidade total nessas três partes: espírito, alma e corpo. Nosso alvo é a unidade total dos três. A unidade física de uma só carne é mais fácil de entender. Eles serão uma só carne. Corpo, né? Unidade física. É. Multiplicai vós almas, emoções, a vontade, a unidade mais difícil de alcançar. Não se deve ser envergonhado. A palavra hebraica para envergonhar é traduzida em outros lugares do Antigo Testamento como confundir. Para que não houvesse confusão entre eles, precisava estar em completo acordo na região da alma e espírito. Espírito. Tanto Adão como Eva foram criados à imagem de Deus. Portanto, eles tinham a unidade do Espírito de Deus e não fez ele somente um sobejando-lhe. O Espírito, portanto, guardai-vos em vossos espírito, ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Não foi o Senhor os fez um só corpo, em um só espírito, eles lhe pertencem como membro do corpo de Cristo, como automaticamente um só espírito. O casamento se inicia a vida de um só carne. Tem que ser nutrido, alimentado para amadurecer. Precisamos honrar o nosso parceiro de aliança. Considerar as suas necessidades acima dos nossos próprios, né? Acima das nossas próprias. Acima das próprias. Aqui, quando Deus fala, precisamos honrar o nosso parceiro,
de aliança e considerar suas necessidades Assim. em cima das nossas próprias vontades. Então, a partir do momento que eu quero algum tipo de situação, alguma decisão, eu preciso primeiramente honrar o meu parceiro. A gente precisa entrar em um acordo. Eu preciso de ter o aval do meu esposo. Tá entendendo? É a partir do momento que a gente se une em uma só carne, quando a gente se trata em uma só pessoa. Eu não posso tomar decisões, agir com meus próprios atos sozinha, sem o meu cônjuge souber ou tiver a permissão dele. Porque e se a parte de Deus não permitiu para que a gente vivesse em uma só carne, é porque as decisões têm que ser entre as duas pessoas. Eu jamais posso tomar decisões em certas coisas sozinha. Eu preciso ouvir ele. Porque eu preciso respeitar. Eu preciso respeitar. E na palavra do Senhor Jesus fala que o Senhor, ele escolheu o homem para ser o provedor. E nós, mulheres, somos auxiliadoras. Nós precisamos buscar sabedoria, assim como a palavra do Senhor Jesus nos diz, que a mulher sábia, ela edifica, e a tola, ela destrói. E as pessoas acham, muitas pessoas levam essa mensagem como a mulher sábia, tipo assim, de aceitar qualquer tipo de coisa. Gente, a mulher sábia, ela sabe tomar decisões na hora certa, ela sabe falar na hora certa e no momento certo. A mulher sábia, ela não age de qualquer maneira, ela não fala de qualquer maneira e ela não fala de qualquer forma. Então precisamos ter sim sabedoria. Porque a partir do momento que a mulher tem sabedoria para resolver os conflitos, os problemas que há dentro de um relacionamento, as coisas começam a se encaixar e andar no lugar certo. Amém, Jesus. E a beleza do relacionamento está nas diferenças. Enquanto um é explosivo, o outro é paciente. Um fala muito e o outro ouve mais. Onde um é fraco emocionalmente, o outro é forte. E assim vai completando o outro. Então, uma só carne é completar um ao outro. Precisa completar um ao outro. Então, a partir do momento que você senta com seu cônjuge para estar conversando, gente, se seu esposo está conversando, mulher, fique em silêncio, ouve com sabedoria. Não fale alto, fale com disciplina. Ser sábia, seja sábia. Quando o homem terminar, a mulher fala, o homem ouve. Isso que a minha esposa está falando, gente do céu. Eu e minha esposa, nós tivemos muito problema no começo do nosso casamento. Isso que nós estamos passando para vocês, coisas que nós aprendemos. E hoje nós estamos passando para vocês o que nós aprendemos. Então, eu e minha esposa não entrava em acordo. Nós sabíamos alguma coisa que não tinha dado certo, e nós não conseguíamos entender um outro. Então ela falava, eu também falava, mas nós não ouvíamos um outro. Então falava, acabou de chegar. Todo mundo estava certo, todo mundo tinha razão. E nós não chegávamos em acordo. Nós não chegávamos num acordo. Gente, hoje, quando eu falo, ela entende, quando ela fala, eu entendo. Eu só falo quando ela termina. Quando ela termina, aí eu falo, não, agora eu vou dar minha réplica. Quando eu dou minha réplica, ela vem com a resposta. A resposta dela é mais rápida. Não, mas é assim, então nós não entendemos. Gente, hoje, nossa, mas é tão bom. E é dessa forma que quando nós conversamos, quando nós queremos resolver alguma coisa. Não gritamos, não alteramos. É verdade. Nossa. Conversamos, entendemos que a gente precisa entender. A gente não pode somente ouvir e fazer de conta que não ouviu e desentender. A gente precisa entender. Porque o relacionamento, se ele não tiver diálogo, compreensão, respeito, gente, jamais vai ter uma convivência calorosa. Jamais. É impossível conseguir um relacionamento assim. Aí o casamento só vai sobrecarregando. Quando a pessoa acordar, já acabou. Aí vai indo, vai. Tá perdido, não sabe nem aonde que volta mais. Aí, falou tudo. Às vezes você vai, não entra em acordo mais. É onde que eu quero entrar agora. No quarto pilar, que é sobre a transparência. Às vezes a pessoa prefere largar
que não conseguem entrar em acordo mais. A outra pensa assim, agora não existe não. Meu casamento não tem jeito mais. Ouviu essas coisas essa semana. Um colega meu de trabalho chegou em mim e falou, Zé, o meu casamento não tem recurso mais. Já tentei, mas não entra em acordo. Falta de quê? De compreensão do seu parceiro. Da sua parceira. Não tem transparência. As pessoas não entram em acordo. Vai indo até a bomba estoura. E acabou. Mas tem recurso sim. Para juntar os dois, ir lá e voltar, conversar e colocar os pingos. Nossa, é tão importante isso quando o casal compreende um outro. A partir do momento que o casal começa a compreender o outro, gente, o casamento é uma bênção. O quarto pilar que eu quero deixar, que é o quarto pilar e o último, é sobre transparência. Aqui tudo que aprendemos e que estamos ainda por aprender só terá significado a partir de uma vida de transparência dos relacionamentos, sem barreiras, sem máscara e sem proteção alguma. Totalmente nus, expondo-se física, emocional e espiritualmente. Nada precisa ou queria esconder, cada um sabia da cicatriz e traumas do cônjuge. Então, um casamento ele precisa ter totalmente transparência. Tem relacionamentos, tem casais que a esposa ela está vivendo sufocada e ela não sabe como se abrir. Ela não sabe como pedir socorro. E da mesma forma também é o homem, porque existe ambas partes. Tem homens que perderam o controle, não sabem mais como solucionar, não sabem como agir. E precisa de ter uma transparência. Então, assim, se você, homem, se você, mulher, tá sentindo algo que tá te incomodando dentro da tua casa, chama o teu parceiro para conversar, uma conversa civilizada, uma conversa de adura, com maturidade. Ser aberto, se abrir, falar dos seus sentimentos, falar das suas dores, falar dos seus traumas, falar do que te dói, do que te machuca. A gente precisa se abrir. Eu e meu esposo, a partir do momento quando nós começamos a entender um ao outro, a ouvir um ao outro, nós precisamos ter transparência, porque a gente tentava conversar e nós não conseguia. Nós não tínhamos diálogo, nós não tínhamos de forma nenhuma diálogo. E nós precisamos sentar, assim, pelo amor de Deus, me ouve. Ele ouviu, eu ouvi ele, se abrimos, choramos, perdoamos e graças a Deus estamos aqui fortalecidos na presença de Deus, porque o Senhor Jesus nos deu graça. O Senhor nos deu graça, nos deu sabedoria, nos deu entendimento para como solucionar o nosso problema. E o casamento, quando ele está sendo destruído, ele só tem solução a partir do momento em que você senta civilizamente com o teu cônjuge e conversa abertamente, sem segredos, sem mentiras, sem máscaras, e se abrir. Mesmo que você ache, eu tenho vergonha, ele vai rir de mim. Não importa. Se entregue, se abre. Você precisa se libertar da mágoa, da dor que você sente dentro de você. É necessário. O casamento precisa um conhecer o outro. Precisa um conhecer o outro. E só vai conhecer a partir do momento que se abrir. Transparente. O casamento é o seguinte, você quer conhecer a pessoa, você está namorando, né? Você quer conhecer a pessoa, sua namorada você casa. Aí você não conhece, né? Então você quer conhecer ela mais direito, você larga. Diz que é assim, mas não é não. Casamento nós temos que entender enquanto nós estamos junto com a pessoa. Casamento nós temos que entender um ao outro quando nós estamos aqui, ó. O que nós temos que conhecer o outro? Agora o que a minha esposa está falando aí, eu quero deixar um exemplo aqui. Não é exemplo não, assim, tem casal que ele não vai entrar em acordo. Não adianta, eles não vão entrar. Eles não têm diálogo. Quando o casal não tem diálogo, eles têm que chamar ajuda. Aí sim, chama ajuda. Eu vi um advogado falando isso
dias e ele falando sobre um casal que queria separar por tudo. E aí ele, como ele era advogado, ele resolveu dar um conselho para aquele casal. Ele falou, vocês vão pegar isso aqui, vai levar para sua casa e vai ler. Daqui tantos dias vocês voltam para nós dar a entrada no divórcio do seu casamento. Aí passou os dias, aquele casal voltou lá. E quando chegou lá, o casal voltou completamente diferente. A esposa já chegou pertinho dele, já segurado na mão. E falou assim, e aí, vocês vão dar entrada no casamento de vocês? Dar entrada no divórcio do casamento? O casal respondeu não. Nós chegamos em casa, nós conversamos, nós entramos em acordo e nós não queremos largar mais. Então, um advogado que queria às vezes pegar o dinheiro, resolveu dar um conselho para eles. E disse para eles que a melhor coisa da vida deles não era largar. A melhor coisa da vida deles era eles entender o que estava acontecendo no casamento deles. Porque tem muitas pessoas pensam que largar é melhor. Tem muitas pessoas que pensam que se ele ficar solteiro é muito manual. Vai ficar uma ferida no seu coração e você vai ficar com aquela mágoa o resto da sua vida. A gente entende que as barreiras surgiram após o pecado. Reveste todas pelas folhas de figueira para cobrir sua nudez. O pecado empobreceu a intimidade do homem com a mulher. Você precisa ser transparente, mostrando suas virtudes, seus defeitos, cicatrizes, suas falhas e o que você acha feio. Você precisa ser transparente com o teu parceiro, com a tua parceira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Para que haja confiança, cumplicidade, segurança no relacionamento. E por falta de transparência de um para com o outro, muitas pessoas sofrem da síndrome do medo. Muitas pessoas do medo de amar. Por causa da transparência. Falta de transparência, né, na realidade. Então sofre da síndrome do medo de amar. Porque amar, nós temos que nos abrir a fim de dar e receber. Mas o medo da crítica e da rejeição faz com que nós enclausuramente. Então, por isso que nós precisamos ser transparentes com o nosso cônjuge. Seja transparente, lembre-se de dizer tudo o que pensa, com respeito, com educação e amor. Você não precisa ter medo do que o seu parceiro, sua parceira vai achar ou o que vai pensar. Você precisa ser sincero, se abrir abertamente. Mas se abre, converse com sabedoria. Tenha atitude sábia. Use as palavras sábias para que você possa saber solucionar, resolver os conflitos que você tem passado, que você tem enfrentado. Porque a partir do momento que você anda segundo a palavra do Senhor Jesus, obedecendo o estatuto da palavra do Senhor, você está totalmente revestido da armadura de Deus. Não há do que temer. O Senhor, Ele te dá segurança, Ele traz refúgio aonde você precisa e Ele entra onde necessita de uma solução. Aleluia! Então conte para o teu parceiro, para a tua parceira o que você pensa, o que você sente. Não importa a forma que ele vai pensar. O importante é você se abrir, você se esvaziar, porque você precisa arrancar esse medo que há dentro de você. E não permite ser feliz. Não, eu só queria deixar aqui uns versículos aqui. Que a queda de Adão e Eva, e depois Jesus veio, né, para fazer a redenção. Jesus veio para redimir a humanidade e restaurar relacionamento original com Deus, que Adão havia perdido. Romanos 5,18 e 2 Coríntios 5,15. Essas duas referências, Romanos 5,18 e 2 Coríntios 5,15.
Jesus também redimiu o que foi perdido na queda, com relação ao casamento. E diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei e as maldições para o casamento e as famílias estão listadas em... E ele renovou os padrões originais para o casamento. Os fariseus tentaram pegar Jesus em armadilha com relação à lei mosaica. Jesus não declarou a lei mosaica. Jesus não declarou a lei mosaica. Ele usou o plano original de Deus como seu ponto de referência. Permita-se o divórcio quando o coração estava endurecido. Corações endurecidos são uma condição de pré-redenção. Jesus veio para mudar os corações endurecidos. O plano original de Deus não inclui a separação ou divórcio. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Quando Jesus estava conversando, em particular com seus discípulos, ele não deu mais alguma do divórcio e disse que um novo casamento é constituído em adultério. Se nós vejamos aqui, Aleluia. Jesus, ele deixou bem claro que ele não é do lado do divórcio. Esse negócio é muito sério mesmo. As pessoas casam, pensam que é tão facinho, é só chegar lá e largar. Gente, não é assim. Divórcio não foi feito para crente. Se você bem pensar, você fazer de tudo. Ah, mas o meu casamento eu não suporto mais aquela pessoa. Então, você tomou um problema para sua vida, porque você, por ler a Bíblia e entender, você tem que entender. Aleluia. Louvado seja Deus. Às vezes nós passamos por problemas na nossa vida. Às vezes nós passamos por tanta luta. Às vezes, por simples coisa, nós queremos abandonar tudo que nós conquistamos. Às vezes, o que eu estou falando é muito sério. Às vezes nós pelejamos tanto para conquistar nossos objetivos. Por um minuto nós perdemos tudo que nós conquistamos. É para você ver tanto que é difícil você conquistar tudo que você perdeu. E aí é onde que você tem depressão. Você vai entrar, vai para o quarto, uns querem morrer, outro cai na bebedice, outros caem nas drogas. Tudo por conta do casamento. Hoje é desse jeito a vida. Às vezes a pessoa, estou dando conselho, às vezes a pessoa pensa que é melhor largar e depois cai em depressão. Ele pensa que a droga vai curar a depressão, ele pensa que a cachaça vai curar a depressão, ele pensa que as bebedices vai curar a depressão. Mas não vai curar. Vai magoar, vai ficar mais doente, que na hora que ele sara, que acaba aquele dopamento, ele vai ficar na mesma situação que ele começou. Então, é melhor você, às vezes, aguentar mais um pouquinho, tentar entrar em acordo, de que você, às vezes, tem uma ferida pro resto da sua vida. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui a gente aprendemos um pouquinho sobre uma só carne. Então, casamento, ele é fácil? Não é. Não é. Isso aqui é muito bom. Ter uma família, construir uma família é fácil? Não, não é. Mas não é impossível. Não é impossível. Porque a nossa maior bênção é a nossa família. E a partir do momento que o Senhor Jesus nos conduz para termos a oportunidade de ter uma família, nós precisamos amar, zelar e cuidar. Porque se o Senhor ele nos permitiu ter, é porque Ele sabe que nós temos capacidade de zelar. Aleluia. Quer falar mais? É só em Jesus Cristo podemos receber tudo o que Louvado Deus seja tem Deus. para o casamento. Porque Ele é o único que comprou de volta aquilo que foi perdido através de Adão e Eva. Sem Jesus, o casamento não passa de uma imitação daquilo que Deus deseja.
Oh, glória. Aleluia. Muita glória e muita bênção. Louvado seja Está Deus. quase terminando nossa live. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é maravilhoso sobre nossas vidas. Deixa eu concluir. Não, aqui eu só quero dizer para os nossos ouvintes que Deus, Jesus veio para deixar uma restauração em nossas vidas. Veio para redimir as nossas vidas. Veio para curar nossas feridas. Esse que nós deixamos aqui essa noite, nessa live, mais um diálogo com os casais. Que essa palestra que nós teve aqui essa noite, para que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a vida de cada um que está assistindo, aquele que está passando por problema, aquele que está passando por luta. Nós vamos estar orando por você, vamos estar colocando um caderno de oração, é o nome dessas pessoas. Aleluia. Então nós estamos aqui para ajudar aquele que está passando por problema. Então nós estamos aqui, às vezes nós não somos nada na sua presença, mas na presença de Deus nós temos algo diferente para mostrar para vocês que só Deus pode nos ajudar a vencer as barreiras. Aleluia. Que Deus, ele possa apenas abençoar a tua vida. É a única coisa que nós pedimos, que nós clamamos para Deus abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, restaurar naquilo que precisa. Amém? Eu quero deixar aqui uma boa noite aqui especial para Josilene, Ismael, Iranice, Maria Madalena, Clene, Josilene, Isabel, Luziene, Idelvan, Ione. Louvado seja Deus. Vocês participaram conosco até o final. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Amanhã a gente estaremos aqui fazendo um encerramento desta live com este tema e finalizando com as respostas de perguntas. Se vocês têm pergunta para falar sobre relacionamento, a gente vai encerrar essa live e eu vou colocar lá a caixinha de perguntas no Instagram. Lança lá, porque ela vai ficar salva para a gente 24 horas e a gente vai estar trazendo aqui amanhã todas as perguntas e as respostas. Não se preocupe que a gente não vai estar falando o seu nome, a gente vai apenas responder as perguntas. Se você tem dúvida, se você concorda em algumas coisas e não concorda, seja lá opiniões ou discórdia, ou então até mesmo elogios, mande na caixinha pra gente. Gente, isso nos ajuda muito e a gente se sente grato porque nós vemos que de alguma forma o Senhor está trabalhando na vida de alguém. A gente sabe que o Senhor está trabalhando na tua vida. Então, assim, que Deus, ele possa te abençoar de uma forma grandiosamente. E que você, ao fim dessa live aqui, já pega lá a setinha de compartilhar, compartilha no PV das pessoas, manda as pessoas para continuar participando e já convide ela para estar aqui amanhã conosco. E eu tenho certeza que amanhã será com chave de ouro, de bênção para a tua vida. Então participe conosco, não perde. Já segue nossas redes sociais lá no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, no TikTok. E eu tenho certeza que Deus, ele abençoará a tua vida, a tua casa e a tua família. Nós não estamos aqui porque nós somos melhores, nós estamos aqui porque o Senhor Jesus está nos capacitando para nos estar. E eu quero também te ver. Você, assim como nós também está aqui para ajudar também outras pessoas, outras famílias, outros casais, para abençoar vidas. Foi por isso que nós fomos chamados, para ser abençoador. E nós precisamos abençoar vidas através da palavra de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida grandiosamente. E neste momento eu quero encerrar com uma oração. E nessa oração eu vou pedir ao Senhor para que possa visitar a tua casa e a tua família. E eu quero que você também ore comigo, apresente a tua casa, apresente os teus projetos, apresente os teus sonhos, apresente a tua família diante do Senhor Jesus. E ore também por nós. Porque da mesma forma que o Senhor Jesus te abençoar, Ele também vai nos abençoar. Amém? Oremos ao Senhor Jesus.
Soberano Pai, Deus eterno Pai. eu quero te Te agradecer, louvamos, te papai, glorificamos, ó Deus, por por mais essa essa oportunidade. que o Senhor nos de estar aqui concedeu, falando, Pai, Pai, querido, com os estarmos casais. aqui mais uma vez. Pai, Te abençoa louvamos, ó Deus, por essa Visita, oportunidade Pai, que o Senhor nos concede. todo aquele que Te louvamos, assistiram meu Pai, nós por essa tudo que o noite, Senhor Jesus tem feito, Aquele, Pai, por Pai, aquilo que que o Senhor está está fazendo em nos nossas vidas. prestigiando, nos Visita ouvindo com essas cada palavras. pessoa que adentrou Que aqui. essa palavra pode ficar guardada em cada coração. Visita, Deus, essas de vidas. cada pessoa, Visita esse Pai. lar, visita essa família. Aonde chegar essa Eu mensagem, não sei o que Pai. passa, mas o Pai, dê Senhor sabe. força para Vem de cada encontro um com cada desse vida, casal que está Pai. passando por problema. Restaurando-os, meu Pai, Visita, fortalecendo, Pai. dando Repreende graça, tudo, capacitando, Pai, para que o teu Não filho deixe o venha inimigo, andar Pai, entrar conforme segundo nesse a tua lar palavra. e detoriar, Crendo, arrebentar, obedecendo, Pai, no nome destruir de esse Jesus. casamento, Pai. Pai, Repreende restaura este lar, tudo aquilo que restaura não essa pertence a família. Ti. E com o nome do Seja Senhor derrotado Jesus, em nome que do o Senhor nome do Jesus, Pai, Senhor visita. venha ser Dando glorificado graça, sobre essa dando família. força, repreende Assim te todo o mal. louvamos, te agradecemos, Amém. em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida de uma forma grandiosamente. Que Deus possa te abençoar. Que o Senhor possa te fortalecer. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Que Deus A abençoe. paz do Senhor Jesus e até amanhã, gente, às 20 horas, aqui novamente. Conto com vocês. Amém.